Amém, glória a Deus. O pastor já introduziu o tema, né? Não sei se você prestou atenção, mas ele falou sobre não retroceder, né? Com o que Deus tem falado. E essa é a palavra que Deus tem para hoje, né? Que você permaneça firme, coragem, bom ânimo, né? Eu estava meditando que poderia falar e tantas coisas, né? E o Senhor me deu de verdade esse tema, né? Coragem, bom ânimo, né? Talvez nem combine muito, digamos assim, com o culto de terça-feira, mas ele tem um propósito para isso, amém? E eu quero que você abra em Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22, uma passagem bem conhecida, nossa, que relata Jesus e Pedro andando sobre as águas. Diz assim, versículo 22, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluia. Nós vemos aqui o barco dos discípulos que eles estavam. Alguns estudiosos dizem que eles estavam mais ou menos na metade do caminho do Mar da Galileia, ou seja, longe de onde eles partiram e longe de onde eles estavam para chegar. Eles estavam ali no meio do caminho, né? E fustigados pelo vento, e diz que Jesus aparece para eles, amém? Você crê que Jesus aparece no momento certo? Amém? Ele vai entrar na cena, meu irmão, você não precisa ficar preocupado, nós temos que ter coragem e não ter medo, ele vai chegar no tempo certo, amém? E ele diz, eu sou, ele diz, eu sou. Jesus chega ali e diz, eu sou, né? E diz, tenham coragem e bom ânimo, amém? Como eu disse, Jesus não vai atrasar, mas ele requer de nós uma atitude. A coragem, o bom ânimo é a nossa parte, amém? Outra passagem também que fala um pouco sobre isso, guarda aí Mateus 14, vamos rapidinho em Josué, em Deuteronômio. Deuteronômio 34. Vamos ler só um versículo aqui, diz assim, ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amém? Nós vemos aqui que Josué era o sucessor, digamos assim, de Moisés, né? E Moisés impôs as mãos sobre ele e ele estava cheio do espírito de sabedoria. Mas olha o que diz em Josué, pula uma página aí, Josué 1:9 diz assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Amém?
Então Josué ali tinha recebido a imposição de Moisés, imposição de mão de Moisés, olha aí que honra. Estava cheio do espírito de sabedoria, mas o Senhor precisou falar: Josué, seja forte e corajoso. Amém? Então, não importa, amado, se você está passando, se você vai passar por desafios novos, como Josué, que logo após disso guiou o povo de Deus à terra prometida, fez tantas outras coisas, né? Não importa se você já lidou com tempestades antes, talvez aqueles pescadores já tinham lidado com algumas tempestades antes, né? Mas o Senhor está dizendo para você: seja forte e corajoso. Amém? No que você tem enfrentado. Eu sei, meus amados, que não é fácil, né? Ser corajoso, ter bom ânimo com as circunstâncias da vida, né? Mas você precisa ter para cumprir o seu chamado, para lutar pela sua família, pelos seus filhos, para cumprir o seu chamado, né? Eu preciso de coragem para estar aqui. O pastor me chamou ontem, né? E para quem não tem muita experiência, talvez possa, né, soar um pouco, talvez possa ser um pouco difícil. Mas eu disse amém. Vamos, amém? Então, amados, é coragem, é bom ânimo, o Senhor está conosco, amém? E alguma vez pode ser você, se prepara, viu, mano? Ontem foi comigo, próxima semana pode ser com você. Amém. Nós estamos recebendo tantos ensinamentos, né, aqui na igreja, e às vezes algumas pessoas fazendo rema, né? E nós temos que realmente praticar essa palavra, ter coragem de praticar mesmo, porque aqui nesse ambiente às vezes é muito fácil, né? Mas quando chega lá fora é que nós precisamos realmente ter esse peito para praticar a palavra de Deus, para quando um sintoma de enfermidade vir, nós repreendermos e declararmos que somos curados. Quando as dificuldades financeiras virem, né, nós declararmos a palavra, nós declararmos que somos supridos, que temos as nossas necessidades supridas, somos prósperos, amém? Prosperidade é ter todas as nossas necessidades supridas, amém? Mas vamos continuar lá na história de Pedro andando sobre as águas. Volta lá para Mateus. Mateus 14. Nós paramos no versículo 27, que diz: quando Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28 diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. E no versículo 29, Jesus disse: vem. Amém. Jesus está pronto para corresponder à nossa fé, amém? Quando nós temos fé como Pedro teve, não há como negar que ele não teve, né? No momento, ele disse: se és tu, manda-me ter contigo, né? E Jesus diz: vem. Então isso nos mostra que Jesus está pronto para corresponder. E nós temos que dar esses passos mesmo de fé. E Ele está lá nos esperando para andar sobre as águas. Amém? Pedro andou sobre as águas. No versículo 29, continuando, diz: venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ali acho que a única coisa que deu tempo foi aquela oração rápida, né? Senhor, socorro, né? E prontamente Jesus estende a sua mão, né? E pega Pedro, e eu acredito que ele anda de volta sobre as águas até o barco. Amém? Mas isso nos ensina, meus amados, que
Jesus, ele, como eu falei, ele está na cena, ele não se atrasa, ele chega no momento certo e ele está correspondendo aos nossos passos de fé. Amém? E nós não temos que reparar na força do vento, nas circunstâncias, porque elas irão aparecer. Amém? No Salmo, em Isaías 43, 1 diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és o meu Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Não é se vamos passar por dificuldades, amados, é quando, né? Nós vamos passar por dificuldades, por coisas que vão nos afetar. Mas Deus diz, essas coisas não vão nos atingir e Ele estará com a sua mão pronta para o socorro. Amém? Salmo 121 diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Agora vamos abrir a passagem que eu não anotei aqui. Só um minuto. A passagem que fala sobre Jacó, lembra de cabeça? Só um minutinho que eu já acho. Aleluia, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40, versículo 27 diz: por que você clama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera minha causa. Então nós vemos aqui o Jacó já desfalecendo, né? Dizendo em outras palavras: Senhor, por que você não me ajuda, né? Parece que todo mundo está prosperando, parece que todo mundo está andando e apenas a minha vida não está andando para frente, né? E aí, no versículo 28 diz: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias e correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Amém? Aleluia, nós precisamos ver Deus como grande. E aí os problemas vão ficar pequenos. Se nós não enxergamos Deus como grande, né, aqui como talvez Jacó estivesse vendo, né? Ele diz no versículo 28, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor Deus eterno é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Amém. O Senhor é poderoso para resolver qualquer situação. Nós devemos esperar no Senhor. Esperar no Senhor, meu amado, é continuar fazendo aquilo que Ele nos já pediu. Continuar fazendo aquilo que é certo. Não é esperar de qualquer jeito. Esperar no Senhor é fazer aquilo que você talvez tenha feito, mas ainda não tem visto resultados. Mas você
estar esperando no Senhor. Você não pode desistir. Continua, meu amado, orando pela sua família, pelos seus filhos, né? Pela sua vida financeira, pelo seu chamado, não sei. Mas espera no Senhor. Continua fazendo aquilo que Ele já te pediu para fazer. Isso é esperar no Senhor. Amém? E o Senhor diz que essas pessoas que esperam nele renovam as suas forças. Então não adianta nós ficarmos fazendo coisas que o Senhor não nos pediu, porque aí nós vamos realmente ficar cansados, né? Um dia fazemos algumas coisas que o Senhor nos pede, e aí a gente fica animado, e aí no outro dia a gente não consegue fazer aquilo, ou não tem vontade, e aí a gente fica desanimado. Mas quando nós esperamos no Senhor, fazendo aquilo que Ele nos pediu, nós temos as nossas forças renovadas. Amém? Então eu quero que você saia, não sei se consegui transmitir isso, mas eu quero que você saia com essa convicção, né, de que o Senhor está contigo. E nós precisamos ter bom ânimo e coragem de fazer aquilo que Ele nos tem pedido. Naquilo que você já tem aprendido nessa igreja, amém? E continuar firme em oração nas tuas declarações de fé. Amém? Isso não é uma teologia ultrapassada, amados. Falar a verdade, falar aquilo que nós temos crido, está na Bíblia. Amém? Muitas pessoas têm atacado a doutrina de fala, de declarar aquilo que nós cremos. Amém? Mas continua fazendo isso, esperando no Senhor. Coragem, bom ânimo, o Senhor vai renovar as tuas forças. Amém? Aleluia. Então eu queria já chamar o grupo de louvor. E eu senti desejo que nós possamos, assim como a Bíblia também nos estimula, a orarmos uns pelos outros. E que você possa ser um encorajador do teu irmão. Então eu queria que você se levantasse, você homem procurasse outro homem, e que você pudesse orar com ele, né? Talvez perguntar se ele tem algum pedido de oração, se ele está passando por situações que talvez possam ser compartilhadas, e você possa orar com ele, encorajar o teu irmão a prosseguir no caminho, a esperar no Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor vai renovar a nossa força. Amém? Então você, mulher, procura outra pessoa que possa orar também. Amém? Aproveita esse momento para que você ore e encoraje o seu irmão a continuar firme naquilo que ele tem escutado e ouvido. Aleluia, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque você não nos abandona nunca, Pai. Oh, aleluia, eu te agradeço, Senhor. Porque você é o nosso Pai, você nunca nos abandona. Obrigado, Senhor, porque você nos conhece pelo nosso nome. Nós escutamos a sua voz e seguimos o seu chamado. Obrigado pelos meus irmãos, Pai, com as forças, com a sua mente renovada no Espírito. Obrigado, Senhor, porque eles não vão desistir dessa caminhada. Eles vão prosseguir, Pai, naquilo que o Senhor tem para eles. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos prosseguindo para o alvo. Oh, Senhor, eu te agradeço, porque aqui há unidade, e na sua unidade o Senhor ordena a sua bênção, Pai. Obrigado, Senhor, por pessoas encorajando outras, por pessoas, Pai, que vão levantar as outras, por pessoas que vão ser suporte às outras, Pai.
pessoas que vão levantar outras pessoas que estão caídas. Obrigado, Senhor, pelas nossas forças sendo renovadas, pela Tua alegria no nosso coração, Pai. Oh, Senhor, a Tua vida em nós, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque vamos sustentar aqueles que estão caídos. Vamos levantar aqueles que estão caídos, Pai. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio. Deus, Emanuel, Deus conosco. Você não nos abandona, Pai. Você é o grande eu sou. Aquele que nos completa, Pai. Não precisamos temer, Pai, as circunstâncias, os problemas da vida. Nós vamos ter coragem para fazer aquilo que já sabemos que tem que ser feito. Oh, obrigado, Senhor. Deus meu em quem confio, és a minha força, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio, és a minha força. Amém, meu irmão. Se você conhece essa música, começa a declarar. Amém. Você orou pelo seu irmão. Começa a cantar essas coisas. Se enche do Espírito cantando canções. Obrigado, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Você é a nossa força, o nosso refúgio. Não temos ninguém além de Ti, Pai. Aleluia, Pai, obrigado por Teu cuidado amoroso, Senhor. Nós não estamos a sós nesse mundo. A Sua graça tem nos sustentado. O Seu amor, Pai Santo, é a razão da nossa existência. Você mesmo tem nos colocado como
sal e luz nessa terra, Pai. E não se acende uma candeia para colocá-la debaixo da mesa, mas em cima, para que essa luz possa estar iluminando a outros. E eu sei que essa capacidade vem da tua parte. O teu próprio Espírito que em nós habita, ele nos inspira, ele nos dá as palavras certas, na hora certa. Certamente não dorme aquele que nos guarda. Pelo contrário, ele já tem preparado uma mesa farta. E todo aquele que tem fome, todo aquele que tem sede, vem a essa mesa. Primeiro ter comunhão com aquele que prepara todas as coisas. Porque Jesus chamou os seus discípulos primeiro para estar com ele. Sim, Pai, é esse tempo que nós temos aqui, de estar com o Senhor, de agradecer, Pai Santo. Assim como o salmista diz, que nós não devemos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor, porque Ele é quem tem sarado todas as nossas enfermidades. É Ele mesmo que tem perdoado todos os nossos pecados. É Ele quem tem nos capacitado com a sua graça. É Ele que tem derramado o seu amor nos nossos corações. Não vamos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. É Ele mesmo que tem nos selado com o seu Espírito. É Ele mesmo quem tem nos coroado de graça e misericórdia. Quem tem renovado a nossa vida. Sim, Pai, o nosso homem interior tem sido renovado dia após dia em Tua presença. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. E a Tua luz em nós está brilhando mais e mais, até o dia perfeito, o dia que nos encontraremos com o Senhor nos ares, o dia que Ele vem resgatar a sua igreja desse mundo, uma igreja que a si mesmo está se ataviando, se preparando para este encontro, porque certamente Ele virá em glória, na sua majestade, ao encontro da sua igreja, a sua noiva. Nós te louvamos. Nós temos liberdade de levantar nossas mãos santas, sem ira, sem falta de ânimo, em rendição ao único Deus verdadeiro, aquele que nos resgatou do império das trevas, aquele que nos comprou de volta para si e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de todos os nossos pecados. Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, encravando na cruz. Oh, aleluia. Teremara yamana soto pregere. Oh, rela mama tolekere. Dore kamra namasotosh. Lere namana elere hare yamasere. Cante um novo cântico ao Senhor. Ele é digno de louvor e honra. Ele é digno de exaltação. Ele é o único digno, o Deus de toda a criação.
Sobregamaro tire amamana sotore amaie. Deixa os rios fluir do teu interior. Mergulha nas águas do Espírito. Chore bramangore tregue papá chore. Santo, santo, santo é o teu nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Ele é o Senhor. Desejado das nações, o príncipe da paz, o Deus de toda a criação. Xerecramalo berequere da mamasse, topambaracamanasso tobre amaie. Espírito da graça, Espírito da verdade, aplana o caminho à tua frente. O Espírito da graça, o Espírito da verdade, aplana o caminho à tua frente. Oh, Deus de amor fiel, Deus de amor fiel, Deus de amor fiel. Shobregamalo breket sobayamana. Bom é te adorar, bom é te servir, bom é te exaltar. Aleluia. Aleluia! Levanta tuas mãos, exalte a Deus. Deixa o Espírito te inspirar em um novo cântico. Aleluia! Salmodeia ao Senhor. Aleluia! Cantai um novo cântico. É isso que a palavra diz. Aleluia! A um só exaltemos o seu nome. Ele é digno de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Ao Deus verdadeiro que escuta as nossas orações, a ti seja glória, a ti seja o louvor, por todas as gerações e para todo sempre. Justo e fiel é o Senhor. Misericordioso e compassivo é o Senhor, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos amou primeiro. Serecramamaie. Oh, aleluia. Flui aí. Suregedaramamanas. Aleluia. Obrigado, Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, nós colocamos essa nação diante de Ti, Pai, na qual Você nos fez nascer. Uma nação que temos liberdade de pregar o Evangelho, Pai, de transmitir essa palavra da verdade, Senhor da glória, por
por meios diversos. Nós oramos para que a liberdade de culto, Pai, possa permanecer nessa nação e novas portas sejam abertas. Que você esteja levantando missionários no meio da tua igreja, Pai, para que dessa nação, Pai, sejam semeados e muitas outras nesse mundo, Pai. Nós somos, sim, Senhor, um celeiro de missionários para ser enviados às nações, Pai, para proclamar libertação ao cativo, restauração, Pai, de vista aos cegos, Pai, proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Nós vamos proclamar, Pai Santo, e nós queremos, Pai, que a justiça seja estabelecida nessa nação, Pai, no Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai amado, para que toda corrupção, toda falcatrua, Pai, seja lançada luz sobre elas, Pai, e haja justiça da tua parte, Senhor. Aqueles que precisam ser retirados de posição de autoridade, que assim seja. Que o Senhor coloque o justo, que o Senhor coloque pessoas que estão alinhadas com o teu coração, com a tua verdade e com os teus princípios. Nós oramos, Pai amado, para que haja uma restauração, Pai, na segurança desse país, Pai. Que essas facções não tomem conta, Senhor, dessa nação. Pelo contrário, Senhor, que a justiça, que a verdade, que a proteção do alto possa estar se manifestando, Pai. Porque você não é aquele que traz o espírito do medo, Pai, mas você nos traz a segurança, a ousadia, a força. E oramos como igreja, Pai, porque a igreja tem autoridade sobre essa terra, Pai, para que a tua justiça seja estabelecida, que a tua verdade seja estabelecida. Que homens e mulheres, Pai, do teu coração sejam levantados em toda essa nação, Pai. Que essas eleições, Pai, que vamos passar esse ano, sejam eleições limpas, claras, transparentes. Que a vontade do povo prevaleça, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque existe o exército celestial trabalhando a favor, Pai, da tua igreja e do teu povo, Pai, nessa nação, Pai. Sim, Senhor, é um celeiro, Pai, é um celeiro e vai continuar produzindo resultados, Pai, para mudanças, Pai, mudanças estruturais em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vamos ficar apáticos, acomodados, mas nós nos levantamos com a unção, Pai, que vem da tua parte, que despedaça todo jugo, Pai, porque para a liberdade foi que você nos resgatou, Pai. E não devemos nos submeter a nenhum jugo que traga escravidão, em nenhuma área da nossa vida, em nenhum aspecto, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Redeva matolo copri amai andeleke no Maria masso to preghe brama manato te garama masse. Digno és de louvor, digno és de louvor. Celebramos com alegria ao Senhor. Salmodiai ao Senhor, cantai louvores ao seu nome. Ele é o Rei de toda a terra, reina, Senhor, sobre as nações. Reina, Senhor, com a tua graça. Cerebra maiere, anamaiere que praga baixo. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza.
defesa, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa força, nele nós confiamos. Nosso coração confia no Senhor, descansa nele e nele espera, e nele espera. Contemplai-o, contemplai-o, e jamais sofrerás vexame. Adorai ao Senhor, adorai ao grande eu sou. Xeregued ramamas soto gregeda lamamas, togere gramamas soto lobriamas socobriamas, lemragama maio sobriamas soto lobriacate. Aleluia. Tem alguém aqui, amados, que ainda não é batizado no Espírito Santo e deseja receber batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Só dá um sinal com a tua mão e eu sei que o Espírito de Deus vai te encher essa noite. Tem alguém que quer ser cheio com o Espírito Santo de Deus? Talvez você diga, mas e eu posso? Será que eu posso? Se você é filho ou filha de Deus, você pode fluir com Ele. Sabe, amados, a oração, ela não deve ser limitada apenas ao aspecto racional, porque assim as Escrituras nos estimula. Quando Paulo escreveu à igreja em Corinto, ele disse que nós deveríamos sim orar com a nossa mente, mas deveríamos também orar no Espírito. Então são verdades, amados, que nós não podemos descartar como se fosse algo que nós vamos escolher se assim eu faço ou assim eu não quero fazer. Se você tem um Senhor, você deve se submeter a esse senhorio. E quando ele fala sobre justamente o falar em outras línguas, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, porque, versículo 14 também, pode colocar aí, porque se eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. O que é que ele está dizendo? É o seu homem interior, o seu coração. Você ora de fato, quando você ora em outras línguas. Aí ele diz, a minha mente fica infrutífera, porque uma coisa é a oração da sua razão, outra coisa é a oração do teu próprio espírito. E aí ele continua no versículo 15: que farei, pois? Orarei com o espírito, que é a oração em outras línguas, mas também orarei com a mente, que é a oração com a sua razão. Então nós temos um Senhor e temos as suas instruções. E por que muitas vezes nós dizemos, não, esse negócio eu não sei se eu posso, não sei se eu mereço, eu não sei. Irmãos, é só crer no que as Escrituras dizem. Ele diz que quem crê falará em novas línguas. E a instrução é essa: se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato. E ele diz, continua falando sobre essas verdades, né? Que nós então, quando oramos no Espírito, até dá graças, nós damos graças bem. É isso que diz o versículo seguinte: quando você agradece a Deus em expressão do teu coração, em outras línguas, mesmo que a sua mente não entenda, as Escrituras dizem que você dá graças bem. De fato, você dá graças bem quando você ora em outras línguas. E que coisa maravilhosa. E às vezes as pessoas acham que isso é dispensável. Não é dispensável. Para um crente não é dispensável. Para o ímpio, totalmente. Mas para um crente não. Aleluia. Tem alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, ainda não recebeu? E está aqui essa noite. Você pode ser cheio, você pode ser cheia e transbordar da presença dele. Aleluia.
Continua orando, crente. Você é batizado com o Espírito Santo, então ora. Não tente entender aquilo que as Escrituras já dizem, que a minha mente fica infrutífera. Você pode até orar para Deus dar interpretação. Aí você pode orar. Santo é o teu nome, meu grande eu sou. Santo é o teu nome, Deus de amor. Amamos ao Senhor e a sua verdade, meu Pai de amor, te exaltamos, o único que é digno de receber a glória e o louvor, meu grande eu sou. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Sabe, você pode cantar um novo cântico. Não precisa ser no microfone, irmão. Eu estou aqui adorando a Deus. Isso serve como um estímulo a você, não como uma apresentação. Não estou me apresentando para você. Eu estou adorando a Deus. Se você quiser, você pega carona. Pega o ritmo. Pega na mesma unção e flui com o Espírito. Porque as águas estão jorrando. As águas estão fluindo. Aquele que observa não prova da profundidade, mas aquele que mergulha pode muito mais além. Deus Altíssimo, Deus Altíssimo, teu nome é santo, teu nome é santo. Teu nome é santo. Tem alguém com alguma enfermidade, alguma dor e quer receber oração? Seja por você ou até por uma pessoa mesmo amada que você quer que interceda, que ore. Tem alguém? Se tiver, você pode vir aqui, nós vamos orar, ou levanta a sua mão. Aleluia. Porque no ambiente onde o Espírito tem liberdade, amados, coisas sobrenaturais da parte de Deus acontecem. Aleluia. Aleluia. As Escrituras dizem: contemplai-o, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Encaixando essa verdade com o que foi ministrado, se você fica contemplando o seu problema, olhando para ele o tempo todo, você vai afundar. Mas se você olhar para ele, você não vai sofrer nenhum dano, nenhum vexame, como a palavra de Deus diz. Pelo contrário, você vai ser sustentado por ele. Aleluia. Ele mesmo vai ser a tua força, tua sustentação, teu alicerce, para que você continue prosseguindo para o alvo, para o prêmio que ele já tem preparado para você. Aleluia. Diga ao seu irmão:
Deus já tem preparado um prêmio para você. Continue firme e constante no temor do Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Tem alguém aqui que estava afastado, afastada, desviado, nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida e deseja receber essa noite? Você quer entregar a sua vida a Ele? Você nunca fez, ou mesmo você já havia feito um tempo, mas afastou-se do caminho do Senhor e você quer se reconciliar com Ele? Esse é o teu tempo. Esse convite é para você. Tem alguém aqui? Só dá um sinal com a tua mão se você está aqui. Não estou te convidando a você fazer parte dessa denominação, mas que você faça parte do reino de Deus, da família de Deus sobre a terra. Que você seja a igreja do Deus vivo. Aleluia. Tem alguém aqui? Quem é salvo, diga assim: eu recebi salvação. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Queria que você pudesse sentar. Deus é bom.